Bom dia a todos. Deus possa nos abençoar nesse dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Mauri. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Permaneça. Vamos orar? Farei a primeira, aí tu faz a segunda e dá prosseguimento à mensagem, ok? Amém, do minha irmã. Oremos. Mauri. Grandioso Pai, tu que és imortal, invisível, criador e mantenedor de todas as coisas, a ti nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Estamos aqui mais uma vez na tua escola, sentado no banquinho dessa escola da consagração, buscando a instrução, a orientação do Espírito Santo para trilharmos esse caminho estreito até chegarmos a Canaã Celestial. Suplicamos, Senhor Deus, humildemente e encarecidamente, que teu Santo Espírito possa ser derramado em porção dobrada sobre todos nós. Em especial ao nosso mensageiro dessa manhã, que é o Roberto, que eu possa usá-lo mais uma vez, abençoando todos os âmbitos da vida dele, dos seus familiares, amigos, vizinhos, vizinhos, irmãos da igreja, que todos possam cooperar com o ministério dele, assim como nós outros também possamos ser beneficiados também com a cooperação dele de trazer a mensagem para nós. Venha ser conosco, com nossos problemas, nossos anseios, que possamos ser fiéis no meio dos infiéis, como Daniel foi. A palavra de Deus não foi escrita em vão, é para exemplo nosso, que possamos aprender desses homens e mulheres da Bíblia, que deixaram um exemplo tão maravilhoso. Que se estamos desanimados, possamos lembrar desses homens, desses patriarcas que deixaram um legado tão maravilhoso, mostrando que mesmo os seres humanos cooperando contigo, Pai, nós venceremos. Nós venceremos pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo e a unção de Jesus Cristo sobre nós. Por favor, Pai, se conosco, nos ilumine e as pessoas possam ver Cristo em nós. Traga aqueles irmãos que estão ainda desanimados de entrar na sala, que nos possam animar. E abençoe todos nós que estamos aqui ao vivo e também aqueles que vão assistir depois no YouTube. E aqueles que também estão assistindo no YouTube. Por favor, Senhor Deus, nos ajude. Essa sala não foi aberta em vão. A mensagem tua não, a tua palavra fala que que a mensagem de Cristo é semente, que essa semente possa brotar em nosso coração, possamos aprender de ti, praticar e ensinar aos outros. Perdoe os nossos pecados, nos lave no sangue de Jesus Cristo, abre a nossa mente. Essa mensagem é tão poderosa que vamos estudar, continuar estudando sobre o juízo em Daniel. Abre a nossa mente, Pai. Fale conosco através do servo Roberto, que teu nome seja exaltado em nossas vidas. Suplicamos humildemente por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Grandioso eterno Deus, vamos iniciar mostrando o quão falhos somos, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Pai querido, queremos agradecer ao Senhor o dom de vida, a graça, a vitória que o Senhor proporcionou a cada um de nós, Pai. Querido Deus, perdoe por todas as negligências, por faltas. Nos ajude com o seu Santo Espírito agora a entendermos a tua palavra, pois precisamos muito da inspiração que fez com que essa Bíblia chegasse até nós para conseguirmos entendê-la da maneira correta. Pai querido, esteja com cada um dessa sala, esteja com as meninas também que estão fazendo um trabalho na Europa. Pai, vá com elas, as leve, as traga com segurança e que seu nome seja exaltado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós, mesmo sem merecermos. São tantas bênçãos que nós estamos aprendendo que precisamos agradecer muito mais do que pedir ao Senhor. Pai querido, nos dê um ótimo momento aqui juntos, também um ótimo dia em Tua presença, que possamos fazer bom uso do dom da vida que o Senhor nos proporcionou hoje. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus.
Amém. Roberta, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Que o Espírito Santo te use mais uma vez. Amém, meu irmão. Vou colocar aqui a nossa onde nós parou. Parou aí. Só arrumar aqui. Bom, meus irmãos, nós vimos até o verso 10, 9 ontem, né? Nós vamos dar uma olhadinha a partir do verso 11 seguinte. Nós vimos aí que os animais, vimos ali que ele tem uma sincronia incrível com a estátua. Então, nós colocamos a estátua, colocamos animais, para que vocês possam ver que elas significam a mesma coisa do Daniel capítulo 2. Então, Daniel 2 e Daniel 7 tem uma interligação no início, só que tem algo novo aí, que nós vamos, aos poucos, vocês vão ver que cada capítulo nos dá mais informações, nos dá um elemento novo e assim por diante. Então, até mesmo o livro de Daniel é um livro crescente, tá? Deus foi dando luz conforme os capítulos foram agindo, tá? Então, vai ter luz, tem luz lá no capítulo 2, tem mais um pouco de luz no capítulo 7, depois vai aumentar um pouquinho no 8, no 9 e assim por diante, tá bem? Então, até mesmo o livro de Daniel já nos ensina que precisamos ir atrás dessa luz, porque a luz é crescente, tá bem? Ela vai aumentando de tempos em tempos. E agora nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algo misterioso, uma ponta, um chifre pequeno, e nós vamos falar também sobre o juízo. Nós vamos encerrar com um texto da irmã White de O Grande Conflito, tá bom? Então vamos lá, avançando no nosso estudo. Então nós vimos que leão alado, Babilônia, urso com 3 costelas na boca, que é a Lídia, a Babilônia e Egito, certo? Um lado maior, porque a Pérsia agora comanda a Média. Grécia, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, mostrando ali a rapidez com que esse império dominou rapidamente o mundo. Roma, né, o animal espantoso, e nós temos ali os chifres representando o último elemento ali, antes da pedra que vai vir destruir tudo lá no capítulo 2, nós temos também ali o último elemento, que é a Europa, que nós estamos aí vivendo nesses últimos dias. Ok? Vamos avançar então para os versos 11 e 12. Nós temos algumas coisas importantes a considerar aqui, que parece que é até mesmo uma contradição, mas vamos lá que vocês vão entender facilmente. Aí diz o seguinte: Daniel, então, eu contemplei por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava. Contemplei até o que o animal foi morto, e o seu corpo destruído, e dado à chama ardente. E quanto ao resto dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Vamos lá entender isso aqui. Vou ter que abrir o mic para tentar mostrar para vocês. Deixa eu ver se a câmera... Aí. Se a câmera está bem. Vamos lá, meus irmãos. O que acontece nesse texto? Porque quando você lê esse texto, aparenta algo no sentido de o animal foi morto, mas os animais ainda vivem. Como? O que está acontecendo, Roberto? Porque o animal é o último, os outros veio primeiro. Aí entra aquela questão do quiasma. Vou dar um exemplo na Bíblia, tem vários, mas um exemplo, para vocês entenderem. Presta atenção aqui na minha mão. Nós temos quando Adão e Eva pecam, certo? Deus vem ao Éden. E ele começa a pronunciar, no caso, ele primeiro fala a serpente, certo? Depois ele fala a Eva,
e depois ele fala Adão. Então ele vai falar, ó, serpente, que foi a última a ser acusada, depois vem a Eva e depois Adão, tá? Então Deus vem e fala com Adão. Aí Adão fala, ó, foi a mulher que tu me deste. E foi a serpente, aí a mulher fala, foi a serpente que tu criaste. Estão entendendo? Então, ó, Adão, Eva, serpente. Agora, como é a pronunciação da coisa? O primeiro que foi falado, ele recebe por último o castigo de Deus. Adão foi o primeiro a ser mencionado. Ele fala que foi Eva, que é a segunda, que fala que foi a serpente. Aí, na questão de colocar o castigo, Deus, então, primeiro fala com a serpente, depois fala com Eva, depois fala com Adão. Ou seja, mesmo Adão sendo o primeiro a ser falado, é o último a receber a sentença. Isso é quiasma, tá? O hebreu, o hebraico, o aramaico usam muito essa sintonia, ok? Os israelitas usavam muito isso e é por isso que é escrito dessa forma. Ou seja, todos os animais estão recebendo o final deles. Só que como o animal, por último, é o animal final ali, o animal espantoso, ele está recebendo primeiro a sentença, logo os outros também vão receber logo em seguida, tá bem? Então, isso aqui é uma quiasma, tá bem? Só para ficar claro para vocês, porque parece aqui, como que o animal vai ficar? O quarto animal, né? O animal ali final vai ser destruído, vai ser jogado no fogo, que aqui já é uma referência ao fim lá, e esses outros vão ficar vivos, entendeu? Aí não tem sentido, porque nós vamos ver que vai ter novos céus, novas terras, tudo vai ser restaurado, então não tem sentido, ok? Mas não, é só que é a questão do quiasma, tá bem? Dei um exemplo aí de Adão e Eva para vocês entenderem. O primeiro que é mencionado é o último, no caso, a ser dado a sentença. Vamos avançar então, que aqui não tem contradição nenhuma. Versos 13 e 14. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho de Homem veio com as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. Aqui foi onde os mileritas erraram. Eles viram ali o Filho do Homem que vem com as nuvens do céu e já, ó, deduziram, tá? Esse é o problema de deduzir antes de você finalizar as coisas. Então, deduziram que Jesus voltaria. E aí fez todo aquele desapontamento. Depois eles estudaram e viram que ele foi ao ancião de dias, ou seja, teve uma movimentação no santo e no santíssimo, e não para a terra. E aí foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Nós estamos falando aqui do mesmo que a pedra do Daniel 2, tá bem? É o mesmo ser, a mesma coisa que acontecerá lá vai acontecer aqui também, ok? Então, ele vai ter um domínio, o domínio nunca vai passar, vai ser eterno, o seu reino nunca será destruído. Nós vamos voltar nisso mais à frente. Vamos continuar então. Eu, Daniel, angustiei-me em meu espírito. No meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam. Aproximei-me de um dos que estavam perto, e perguntei-lhe a verdade de tudo isso. Então ele me contou, e me fez saber a interpretação dos assuntos. Esses grandes animais são quatro reis, e se levantarão da terra, ou seja, animais são reis. Porém, os santos do Altíssimo tomarão o reino, e possuirão o reino para sempre, e sempre, e sempre. Isso aqui nós vamos voltar para vocês entenderem, vai ser o nosso fechamento, tá bem? Nós vamos voltar nesse texto, verso 18, porque a chave está aqui. Que bênção é esse texto. Os santos do Altíssimo tomarão o reino. Olha que bênção. Mas nós vamos entender. Vamos voltar, vamos lá. A questão aqui desses versos anteriores que nós vimos aqui, Daniel então ficou angustiado, atribulado, né? E aí, o que acontece? E aí ele vem e fala, esses grandes animais são quatro reinos que se levantarão na terra. Mas Daniel, ele não está preocupado com os animais, porque isso ele sabe. A sequência ali
bate completamente com a estátua. Então, Daniel já sabia o que significava cada um daqueles animais, mesmo antes mesmo de ser falado para ele. Ele já foi cronometrando, olha aí, Babilônia, Medo-Pérsia, ou seja, é os reinos que o Senhor me mostrou. Só que nós vemos que no capítulo 7 tem informações que no capítulo 2 não tem. Por exemplo, no capítulo 2 só fala que ó, tu és a cabeça de ouro, aí ele dá uma boa margem ali na cabeça, né, porque é Babilônia e é o reino que ele está falando. Depois ele fala, depois sucederá um segundo reino que é inferior ao teu, só. Ou seja, inferior ao ouro e à prata. Não tem um. Já aqui nesse capítulo, nos mostra um urso com 3 costelas, devorando muita carne. Então vocês vão ver que conforme passam os capítulos, mais informações acontecem. Amanhã nós vamos ver o capítulo 8, vocês vão ver que vai aumentar informações sobre a Medo e a Pérsia mais ainda. A Medo-Pérsia e a Grécia, ok? Que é os macedônicos. Então isso sempre vai aumentando. Nós vamos ter mais coisas ainda. É a mesma coisa aqui para Daniel. Daniel já, olha, esse negócio de animais, reino, isso daí eu já sei. Eu quero entender a coisa que não estou entendendo. Quem são os 10 chifres, quem é o animal, o chifre pequeno, e e o que vai acontecer aí, o que seria isso. 70 anos já foi um cativeiro terrível, 1.260 anos a mais de cativeiro. Então Daniel ficou nessa perspectiva ali, atribulado, tentando entender o que ele não sabia. O que ele sabia, é óbvio que ele já sabia já o que ia acontecer. Aí acontece os versos 19 e 20, que é o que Daniel quer saber. Daniel quer saber desses versos aqui. Então eu quis saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro, as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços e esmagava o restante dos seus pés. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça e do ouro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava coisas grandes, muitas coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que o dos seus companheiros. Então Daniel quer saber aqui, meus irmãos, não é dos animais. Isso daqui já ficou claro para ele. Ele quer saber o quê? Que é esse chifre, o que está acontecendo. Esse animal último é muito espantoso. Eu quero entender esses chifres, eu quero entender essas coisas. Como que esse animal tinha 10 chifres, depois vem um que destrói os outros 3. O que seria isso? Então é isso que está atribulando Daniel, tá bem? Prestem atenção aqui, que a coisa vai ficar feia daqui para frente, tá bom? Vocês precisam estar bem atentos para conseguir entender. Esse texto aqui é perante o qual 3 caíram. Nós vamos explicar isso para vocês, mas não é o chifre pequeno que derrota os 3 chifres, ok? Aqui diz que cai perante ele e não por ele, tá bom? Nós temos que entender essas nuances, porque senão a gente vai achar uma coisa que não é o que está no texto, tá bem? Nós vamos ver um texto aí que dá a entender que eles abateram eles, mas esse texto está com a palavra errada, tá bom? Foi traduzido errado, nós já vamos falar sobre isso. Mas vamos avançar para vocês entenderem. Só fica com a informação de que perante o qual 3 caíram, tá bem? Perante o qual 3 caíram. Vamos avançar. Aqui vocês estão vendo o mapa do pessoal, né, desses 10 chifres, tá bem? Então, seriam 10 reis, nós já vamos ver a interpretação que o anjo vai falar para Daniel, tá bom? Então, nós vamos ver isso aqui. Então, nós vemos aqui, vamos lá, para vocês verem. Tem um chifre pequeno. Primeiro deles, germanos, Alemanha. Segundo, os francos. Terceiro, burgúndios, Suíça. Suevos, Portugal. Quinto, anglo-saxões, Inglaterra. Lombardos é o sexto, a Itália. O sétimo, os visigodos, Espanha. Ou seja, esses 7 aí ainda estão na nossa era, tá bem? Então, esses 7 que era ali conhecido como as tribos bárbaras, eles são a Europa que nós conhecemos hoje. É por isso que colocamos Europa lá, que veio de 476 até a segunda vinda de Cristo, tá bem? Então, nós mostramos aí para vocês, esses 7 ainda estão
vivos na nossa era. Agora tem 3 que subiu, certo? Porque tem que ser 10, né? Então vamos ver esses outros que saíram. O Érulus caíram em 493. Vândalos caíram em 534. E os Trogodos começaram a enfraquecer de 535 a 554. Por que, Roberto, tem 2 datas? Bom, não foi nenhuma dessas datas que foi o golpe mortal ali, tá? Teve um que foi em 538, que inclusive é daí para frente que começa a coisa, tá bem? Nós vamos falar um pouquinho depois. Mas daí de 538 para frente é que começa ali a contar a supremacia, os 1260 anos, que nós vamos entender já já, tá bem? Mas eles começaram a ser enfraquecidos em 535. Depois, em 538, eles tomam um golpe muito forte. E aí eles vão, dali em diante, em 554, eles evaporam de vez, tá? Mas em 538 foi quando, dali para lá, para frente, eles não teriam mais força nenhuma mesmo, tá bom? Eles já estariam só sucumbindo até sumir de vez, tá bom? Então, esses são os 3 que caíram. Vamos avançar. Vou pôr uma linha do tempo para ficar mais fácil para nós, tá bem? Diz o seguinte: 3 chifres foram arrancados diante dele. Versos 8, 20 e 24. Os Érulus, 493. Os Vândalos, 534. Os Ostrogodos, 538. Esse foi o golpe mais mortal para eles, tá bem? Depois, esses santos seriam entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos supor até agora que nós não sabemos o que isso significa. Tá bem? Ó, o dilúvio nos dá uma margem ali de que o ano tem 360 dias. Tá bem? Que o ano tem. O dilúvio nos mostra isso. Só que são bem fragmentadas. Então, dá uma margem, mas não saberíamos. Só conseguimos cravar isso, certo? Com o Apocalipse. Mas o Apocalipse não estava na época do Daniel escrito. Então, vamos supor que seja entre 360 e 365. Então, ficaria entre 1.200 e 1.300 anos. Tá bom? Vamos com calma aqui. Depois, vai vir um fim da supremacia desse chifre. Tá bem? Então, esse chifre vai despontar, e perante ele, 3 reinos não vão cair, e ele vai despontar até 1.200 ou 1.300 anos. Então, vamos supor que nós não sabemos esse fim da supremacia. E acontecerá algumas coisas que esse chifre tem, tá? Ou seja, surge de Roma, ou seja, ele é um legado do animal terrível e espantoso, porque o chifre nasce no animal. Olhos como homem, boca que falava com insolência, proferirá palavras contra o Altíssimo. Tem uma interligação entre Daniel e 2 Tessalonicenses 2, quando fala do filho da perdição, tá bem? Do homem da perdição, ok? Então é uma relação, eles estão falando da mesma pessoa, do mesmo ser, da mesma entidade. Magoará o santo do Altíssimo. Por que, Roberto? Deus vai permitir que eles magoem o santo do Altíssimo? Já vou mostrar para vocês em Daniel 8:12. Daniel 8:12 está lá explicado. Fazia guerra contra os santos e prevalecia. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Ok? Isso daqui são algumas das coisas que essa entidade fazia. Nós temos que encaixar alguém aí para entendermos quem é. Tá bom? Então, nós vamos encaixando isso daqui para frente. E depois vai ter um período que nós não sabemos, que vai ser um juízo, que nós já sabemos a data, já vamos chegar nisso no próximo capítulo. Nós temos a volta de Jesus, o milênio, o lago de fogo e nova terra. Isso daqui é algo condensado. Quando acontecer um, vai acontecer o outro, e assim por diante. Nós já estamos aguardando a volta de Jesus. O juízo nós já sabemos, já vamos falar sobre isso mais tarde. Tá bem? E quando a volta de Jesus acontecer, vai ter o milênio, o lago e a nova terra.
Vamos avançar aqui para nós lermos os textos, para não ficarmos boiando aqui. Diz o seguinte, então a partir do verso 21. Eu contemplei e o mesmo Chipre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que o ancião de dias chegou e receberam julgamento, os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Opa, então nós temos aqui, ó, eu contemplei esse chifre aqui que fazia guerra contra os santos, e esses santos eles não estavam ganhando, quem estava ganhando era o chifre. Mas vai chegar um tempo que o ancião de dias, ou seja, o pai que está presidindo a coisa, receberá o julgamento dos santos, e o tempo para esses santos ficarem ali, né, sob o domínio, chegariam ao fim, tá? Então, eles estão ali para chegar a possuir o reino. Verso 12 diz o porquê que eles foram entregues. Um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário por causa do quê? Dos pecados, das transgressões. E ele arremessou a verdade ao chão e ele praticou e prosperou. Ou seja, os exércitos foram ali colocados contra os santos, né? Foi entregue os santos do Altíssimo para ele, porque por causa dos pecados. Isso é uma referência ao próprio Judá, ok? Nós temos certeza que tínhamos santos ali em Judá, né? Nós vimos já Daniel e seus amigos, eles estavam em Judá. Por que então eles pereceram? Nós temos Jeremias, que estava em Judá. Então nós vemos que havia pessoas ali que eram santas, mas eles foram pegos por causa das iniquidades de quem não era, ok? Então isso é uma referência a isso. Aquelas pessoas sofreram por causa de transgressão, de pecados, coisas que nós também sofreremos muito em breve por causa da mesma coisa, ok? Mas uma coisa é certa, os santos podem morrer, mas serão ressuscitados no último grande dia, tá bom? Então não precisamos ficar afoitos. Eu vou ter que sofrer por causa disso, por causa daquilo? Sim, mas a nossa recompensa estará guardada. Nós, como diz o texto, receberemos o reino. Tá bem? Vamos avançar. Assim ele disse, o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, pisará e quebrará em pedaços. E os 10 chifres desse reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após ele. Ou seja, os 10 não tem nada a ver com esse outro. Isso precisa ficar claro para vocês. Os 10 são os 10, esse um é o 1, tá bem? Então seria o 11º, vamos dizer assim. E um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros. E ele subjugará 3 reis. E aqui está a palavra que está complicado o termo, tá bem? A palavra aqui em aramaico é shefal. E essa palavra, ela significa humilhado e não subjugado, ou que dá a entender que ele fez a ação, tá bem? Então, inclusive essa palavra foi usada em Daniel 4:37 e Daniel 5:22, aonde no 5:22, por exemplo, é onde Daniel fala para o Belsazar, tu não se humilhaste mesmo sabendo de tudo isso. Então, humilhado, tá ok? Então, esses 3 reinos seriam humilhados diante do chifre pequeno. E não é o chifre pequeno que faz a ação. São coisas distintas. O chifre pequeno usa algo para que esses 3 sejam atingidos. Ele não é o agente da coisa, ok? E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e a divisão de tempo. Então, ó, ele está falando um tempo, e ali tempos já é plural, então nós colocamos 2 tempos, e a divisão de um tempo. Aí você faz 360, né, ou 365, lembra que a gente ainda... Vamos com a cabeça de Daniel aqui, né? Vamos com a cabeça de Daniel, não, porque Daniel sabia que era 360. Vamos com a cabeça de que a gente não entende ainda a lógica lá do que aconteceu. Então, um ano, depois mais 2 anos, então dá 3 anos, e mais meio ano, que é a divisão de tempo, tá bom? Nós vamos saber isso aqui por causa de Apocalipse, onde está relacionado com 42 meses, tá bom? E 1260
dias, que proféticos viram anos. Apocalipse 12:6 é o que vai nos ajudar a entender aqui. Então, a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que ali alimentasse, ali por 1.260 dias. Ou seja, o ano tem 360 dias. Então, você conta 360, mais 360, mais 360, mais 180, dá 1.260. Tá bem? Dias você converte para anos por ser profético, como a gente já falou para vocês. Importante para vocês entenderem. Constante. Lembra que eu falei para você que o Alexandre o Grande é o leopardo? Alexandre o Grande é o leopardo. As cabeças são os generais. Aqui é a mesma coisa. O animal é Constantino. Ok? E o chifre é uma outra entidade. Tá? Constantino fez uma lei civil. Tá bem? Mas quem colocou isso na mesa de mudança de sábado para domingo foi o poder do chifre. Tá bem? E isso daqui é uma coisa distinta da outra. A gente precisa entender que o animal é Constantino, o chifre é um sistema religioso. Nós já vamos chegar lá. Por que é uma coisa religiosa, Roberto? Vamos entender uma coisa importante. Lá no capítulo 2, nós temos metais. Então, nós temos ouro, prata, bronze, ferro. O barro é metal? O barro não é metal. Então, o barro é algo diferente do que vocês estão sucessivos. Então, por exemplo, ouro, prata, bronze e ferro, vocês estão vendo que são poderes políticos. São poderes que reinaram durante as estações, durante as épocas que Deus permitiu que eles o fizessem. Tá bem? Por mais que eles tinham os seus poderes religiosos, a Babilônia acreditava no seu Deus, a Grécia nos seus, e assim por diante, eles eram predominantes em civil, ok? Eles eram reinos que não eram, eles eram políticos, eles não eram religiosos, tá bem? Aí vem um barro que é diferente de tudo isso, ou seja, ele não pode ser um reino político, tá bem? É uma diferença que tem. No capítulo 7 é a mesma coisa. Você começa com animal, leão, depois você passa por urso, depois você passa para o leopardo, depois você passa para um animal terrível e espantoso, e depois é um chifre. Ok? Então, o que tem aí de relação? Estão vendo como as coisas encaixam com o Daniel 2? Então, uma coisa ali, aí depois outra coisa. Porque por mais que os 10 chifres sejam os reinos ali, esses 10 chifres estão, eles vêm do animal, tá bem? Então, isso é importante para nós. Isso denota que tem uma diferença. Então, é um poder religioso, esse chifre pequeno. Os outros são poderes políticos. E aí nós vamos intercalar isso aqui, porque quando junta política com religião, os santos são perseguidos. Durante toda a história foi assim, não vai ser diferente agora. Quando se juntava Estado com igreja, dava errado. Sempre foi assim, tá bem? Então, temos que ficar preparados para quando isso ocorrer novamente. Versos 26 a 28. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para consumir e o destruir até o final. E o reino e domínio e grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Amém? Cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Até aqui é o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim. Mas eu mantive a questão em meu coração. Por que atribulou Daniel? Porque agora ele está pensando que 1.260 anos é o que eles vão ficar em cativeiro. O cativeiro aumentou. Daniel fica perplexo aqui, falou: meu pai do céu, 70 anos já foi terrível, agora ainda vai ficar 1.260 sendo entregue a esse povo. E aí Daniel ficou muito mal aí, ó. Ele ficou com o semblante alterado, a questão ali ele manteve no coração, mas ficou com aquelas incógnitas que vão ser respondidas no próximo capítulo. Ou seja, Daniel ficou cerca de 2 anos aí
de uma maneira muito complicada, ok? Ele ficou sem entender o que ele queria entender. E depois vocês vão ver que vai piorar um pouco, porque vai aumentar para 2.300 tardes e manhãs. E aí Daniel vai ficar mais complicado ainda. Aí vem o anjo e arruma as coisas para ele no capítulo 9. Tá bem? Então vamos ver aqui. O Daniel, ele quer resolver, ele quer entender a coisa. O anjo parcialmente dá um entendimento muito bom para ele, só que não avisa ele que isso não tem nada a ver com 70 anos de cativeiro. Ok? E aí Daniel fica atribulado e fica complicada a coisa ali para ele. Ele fica muito, muito triste, né? De não entender essa situação. Depois ele vai entendendo com a luz crescente. Isso é importante. A luz vem crescendo, meus irmãos. E quanto mais luz vem crescendo, mais nós precisamos dela e assim mudar os nossos hábitos. Tá bem? Então, o livro de Daniel é um livro que nos ensina que a luz vem crescendo. Tá bem? Isso é muito importante para nós. Vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso quadrinho agora, que a gente já leu o capítulo inteiro. Agora a gente já sabe que são 1.260 anos. Então, isso vai bater em 1798. Então, nós já sabemos aqui o que seria que aconteceria nesse tempo. E aí, né, irmãos, nós temos um único ser que pode ser. Nós temos uma única entidade, tá bem? Temos outras pessoas, a partir do capítulo 8, nós vamos ter muitos conflitos. Já começa no 7, mas o 8 piora, tá bom? Os preteristas entendem de uma forma, os futuristas entendem de outra forma, os adventistas entendem de outra forma, tá bem? Então vai ter aqui, já vai começar a complicar a nossa vida a partir do próximo capítulo, tá bom? Porque nós vamos ter várias interpretações e o meu propósito para vocês é mostrar todas elas, tá bem? De uma forma ali. O capítulo de amanhã, nem tanto, mas o capítulo 9 para frente, nós vamos colocar os preteristas aqui, os futuristas, porque vocês precisam entender o erro para conseguir argumentar contra, tá bem? Muitas pessoas não entendem o que é preterismo, não entendem o que é futurismo, o que eles acreditam, por que está errado, e o nosso propósito é te ajudar a isso, tá bem? Para que vocês saiam daqui entendendo o ponto que é necessário, ok? Então, o que acontece? Lá em 538, todas essas 3 tribos, vamos explicar para vocês. Primeiro ponto que ficou aqui, que eu não falei para vocês. Tem um verso que diz que ele tinha dentes de ferro e unhas de bronze. O que era bronze na estátua, meus irmãos? Bronze na estátua era o poder dos macedônios, da Grécia. Lembra que nós já falamos para vocês que foi lhe dado domínio e até hoje a cultura grega está em nossos hábitos, está em nossos filmes, está em tudo que vocês olham e veem. Tem alguma coisa grega? E as unhas da estátua, né, as unhas do animal espantoso, desculpa, são 10, tem uma relação juntamente com a estátua, ou seja, esse é o resquício que fica do Império Grego. Tá vendo? A própria Bíblia nos mostra que ele tinha dentes de ferro e unhas de bronze, ou seja, esse resquício, esse poder cultural permaneceu. Tá bem? O próprio texto nos mostra isso. Com isso, esses três países aí estavam atrapalhando uma entidade que nós já vamos mostrar para vocês quem é. Então, os éricos, os vândalos e os ostrogodos, eles eram arianos, não acreditavam em Jesus como Deus, muito menos, né, acreditavam na Santa Trindade, ok? Porque a Santa Trindade católica, porque nós temos uma diferença, mas nós vamos ver isso lá para o final de março, a diferença entre a Trindade católica e a Trindade bíblica, tá bom? Nós vamos ver isso, vai ter um irmão que vai vir fazer 5 palestras para nós, lá de Portugal, o Rubens Fernandes. E foi o que me ajudou a entender essas questões sobre o Espírito Santo e etc. Tá bom? Então nós vamos ter essa maravilha aqui conosco, lá no final do mês que vem, aí vocês vão entender tudo sobre essa parte da Trindade. Então eles não acreditavam nessa heresia, tá bom? Por mais que a da Igreja Católica seja herética também, né? Porque eles acreditam em Deus, Filho e Espírito, só que
em funções diferentes, ali no sentido de um é mais forte que o outro, e etc. Então, nós não acreditamos dessa forma dos católicos, mas eles acreditam, querendo ou não, eles acreditam em Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E esses éroclos, vândalos e ostrogodos não acreditavam, ou seja, eles eram uma pedra no sapato para essa entidade que nós vamos falar agora, que vai atrapalhar eles. Então, eles precisam eliminar esse povo aí. Mas lembre-se, não é eles que elimina. Ele usa o poder político, Roma, para fazer o trabalho sujo. Tá bem? Aí nós temos o imperador, o bizantino, Justiciano, aí alguns imperadores que vão. Inclusive, os Hércules foi derrotados pelos ostrogodos, porque os ostrogodos, irmãos, eles eram bem próximo à capital de Roma. Eles estavam na porta, ok? Então, era ostrogodos e a sede de Roma, tá bem? Então, eles foram mandados a destruir os Hércules, ok? E eles fizeram o trabalho. E logo depois acabaram sofrendo a consequência também. Então, olha aí, é aquele negócio, você faz o mal volta para você. Então, foi o que aconteceu com os ostrogodos, tá bem? Então, os Hércules, os Vândalos e os ostrogodos estavam sendo uma pedra no sapato para esse poder que nós vamos dizer já já. Aí, o que acontece? Vem toda essa supremacia. A partir de 538, eles não têm ninguém para bater de frente com eles, porque os três já foram expulsos, muitos mortos, derrotados, excluídos. Hoje nós não temos eles, certo? Nós temos a Europa com 7, não mais com 10, certo? E nós temos esse chifre ainda aí, que está aí, está rodeando aí, tá bem? E aí ele fica por 1260 anos, o quê? Com a supremacia. Aí os santos são entregues, eles fazem uma coisa terrível. Então, eles pegam a Idade Média e um pouco da Idade Moderna, porque 1798 já é a nossa Idade Moderna, certo? Levando isso em consideração, os santos são entregues e vocês vendo a história, tudo isso começa a acontecer. Primeiro que eles surgem do animal, porque o chifre nasce no animal. Depois, ele era como homem, o homem demonstra fraqueza, demonstra a sua indignidade, etc. Tinha uma boca que falava só besteira, proferira palavras contra Deus, olha a astúcia desse ser, magoaria os santos do Altíssimo, né? Eles estavam sendo entregues por ele por 1260 anos. Ele fazia guerra contra os santos e prevalecia. Essa idade aí, muitos cristãos morreram e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Eles mudaram muitas coisas, nós vamos falar sobre algumas delas agora, tá bem? Então, o que foi mudado por esses personagens aí? A Páscoa da Bíblia, ela era sempre no 14 e 15 de Nissan, primeiro mês, que ali nós sabemos que é março e abril. Por mais que esse ser ainda coloque próximo, alterou. Porque agora, se você pesquisar na internet, primeiro, quando é a Páscoa, vai estar lá assim, mudou, primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre após o equinócio vernal. Ou seja, não tinha esse negócio de primeiro domingo. Era 14 e 15 de Nissan, não importa o dia. Agora, não é mais. Agora é o primeiro domingo após a lua cheia. E isso pode acontecer entre 22 de março e 25 de abril, certo? Mas foi uma mudança desse que cuidaria de mudar os tempos e a lei. Outra mudança foi a questão do jubileu. O jubileu, lembra que era 50, 49 anos, os 50 era o jubileu? Agora é 24 anos e 25 é o jubileu, ou seja, cortaram pela metade. Tá bem? Também mudaram a adoração para imagens de escultura. A Bíblia fala para não adorar, e agora eles mudam para adorar. Esse ser mudou o domingo, agora é o dia de guarda, não mais o sábado bíblico. Ok? Esse ser colocou livros apócrifos na Bíblia, que não estão nos livros, né, não estão na Bíblia, que não estaria na Bíblia anterior. Ok? Então vocês já começam a perceber quem é a coisa aí? Acho que não temos dúvida de quem seja. Por mais que vai vir, nós estamos falando do papado. Tá bom? Nós estamos falando do Vaticano. Não confundam a Igreja Católica com o papado. Tá bem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Igreja Católica tem muitas pessoas ali estão
sinceras. Eu vejo vários padres pregando que estão pregando mais a verdade do que eu. Tem padres aí já falando sobre várias questões que passamos, né, durante essa pandemia, e eles foram firme, forte ali, muitas vezes a gente fraquejando, mas eles mantendo a palavra ali. Então tem muita gente sincera nas igrejas católicas. Nosso problema não é com isso, nosso problema é com o papado, ok? Por que que é com o papado? O Papa começou a ter supremacia ali, antes de 538, ele já começou a ter essa supremacia, tá? Ele já mandava ali alguma coisa. Só que de 538 para frente, aí ninguém mais segurava ele. E nós temos vários papas, inclusive Pio VI, ele diz que ele é Deus, ok? Então, aqui na Terra, quem manda é ele que é o Deus. E assim foi sucessivamente passando de papa para papa. Eu mostrei para vocês aqui, meus irmãos, no santuário, nós temos, acho que no dia 18 e 19, lá no canal tem uma playlist do santuário. E eu recomendo a quem não assistiu, assistir. E o pessoal que está no YouTube aí, que não assistiu ainda, assista. Nós temos o capítulo 19, o dia 18 e 19, que nós falamos um pouco sobre as profecias de tempo. E nessas profecias de tempo, nós mostramos algumas coisas sobre o papado. O Papa, por exemplo, se colocando como Deus. Tem uma revista, um jornal aí de 2015 a 2017, onde o Papa está na mesma posição do Pai, tá? Então ele tem 2 querubins, ele tem ali a arca ali no caso, né, que seria o local para pôr os pés, né? A Arca da Aliança não é o trono, né? Nós já vimos isso também, é o terceiro dia. E aí nós vimos todos esses pontos, e lá mostra a blasfêmia e a heresia grande que esse poder trouxe para nós. Então, o papado é o problema. Nesta época, né, onde estava começando ali, era o papado ali da medieval. E todos os nossos pioneiros, no caso, eu não estou falando aqui do Adventismo, mas da fé cristã, Lutero, Calvino, John Wycliffe, John Hus, todos eles sabiam que era o papado. Todos. Agora eles mudaram de lado, mas todos diziam ser o papado, esse chifre pequeno, tá bem? Então eles entendiam todos dessa forma. Agora mudaram, logicamente, e aí entra aquela parte que eu já falei para vocês também. Hoje nós temos um poder, por mais que todos os evangélicos sejam oposição a eles, se você falar com algum evangélico, eles logo já descartam, eles têm essa visão de que eles fizeram coisas muito más, eles mataram muitos cristãos, tudo isso eles sabem, porque eles conhecem a história dos reformadores. Mas por mais que eles tenham não esse ranço dos católicos, né, no sentido não do católico, mas do papado, também nós não podemos cair nessa armadilha, porque temos irmãos católicos muito mais sinceros que nós. Então, eles têm esse ranço do papado, eles guardam o domingo, meio que sem guardar, certo? Que ninguém guarda nada, mas eles colocam o domingo como o dia melhor para isso. E eles acreditam em vida após a morte, que também é algo do papado, ok? Então, o protestantismo está apostatado também. Então, por mais que eles digam que não, ali é outra coisa, eu sou outra coisa, eles já estão apostatados, eles já estão com o erro junto com eles. Então, meus irmãos, para eles caírem para o lado deles rapidamente, não é algo absurdo, ok? Isso é algo que pode sim e vai acontecer, porque nós seremos os santos que serão perseguidos muito em breve. Mas nós temos uma recompensa, que é a recompensa final, que vai nos ser entregue o reino após o juízo, ok? Então, nós venceremos no fim. Aquelas pessoas que morreram na Idade Média ali, que ficaram esses 1260 anos sofrendo. Nós temos os valdenses que eram jogados de penhascos. Nós temos João Hus, que foi queimado vivo. Nós temos vários outros desses reformadores, várias pessoas que deram a sua vida para que a Bíblia tivesse na minha mão, que deram a vida para que eu pudesse estar aqui hoje. Nós estamos aqui hoje por essas pessoas que morreram proclamando a vida
de Jesus, que morreram proclamando que sim, não é o Vaticano que vai vencer, mas sim o Deus Todo-Poderoso. Então, graças a essas pessoas, nós estamos aqui hoje, ok? Então, meus irmãos, quem quiser seguir o Cordeiro por onde quer que ele for, vai receber perseguição, vai ter problemas, ok? Nós vimos isso, Daniel não tinha ali, ele mesmo diz, não tenho culpa contra ti, ó rei, nem contra Deus, mas ele foi para uma cova dos leões. Os 3 amigos de Daniel, olha, rei, isso aqui eu nem preciso te responder. O senhor sabe, nós não vamos adorar essa imagem. Pode nos jogar aonde quiser. Se Deus quiser nos salvar, ele vai. Se não, eu vou ressuscitar na manhã gloriosa. Então, meus irmãos, e eles foram jogados em fornalha. Então, se eu e você estamos querendo ter uma vida boa nesse mundo, mude a sua concepção. Porque nós não teremos essa vida boa aqui. A vida boa nossa está lá guardada para nós. Teremos 1000 anos, teremos a eternidade. Para aí sim, não termos mais problemas. Mas aqui, o servo fiel, os santos do Altíssimo terão problemas, terão provações, terão dificuldades. Porque é isso que vai fazer outras pessoas olharem a Cristo como seu Salvador. Assim como Daniel foi para a cova dos leões e quando ele saiu, mudou pessoas ali de várias. Não foi. Eu não tenho dúvida nenhuma que aquele impacto que aconteceu ali foi muitas pessoas ali, com certeza vão se salvar por aquele impacto. Assim como os 3 jovens saíram da fornalha e ajudaram com que Nabucodonosor se salvasse, a partir do capítulo 4. Nós estamos fazendo o mesmo. Talvez sejamos mártires. Talvez veremos Jesus vindo nas nuvens do céu vivos. Não importa da forma que nós sejamos, nós temos que ser os santos do Altíssimo. A parte do juízo que eu queria ler para vocês está no Grande Conflito 482. Peguei aqui do nosso irmão Caio, que já estava pronto e coloquei aqui para nós. A obra de cada homem passa em revista perante Deus, porque muitas pessoas olham esse juízo como, é só um juízo, olha aqui, ó. A obra de cada homem passa em revista perante Deus. É registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. Isso aqui é para deixar a gente, opa, a coisa é séria, ok? Qualquer coisa que seja está sendo registrado pelo anjo relator, tá bem? O bem e o mal que fazemos. Agora vamos aqui, porque nós também temos lá na nossa playlist de santuário um dia sobre, eu acredito que é o dia 22 ou 21, que eu falo sobre o juízo investigativo. Assistam, porque eu não vou conseguir detalhar aqui pelo nosso tempo, ok? Mas nós temos livros no céu, lá está explicado cada um deles, vai ter tudo lá. Então assistam lá o nosso, acho que é o 21 ou 22, vai estar o juízo investigativo, o título. Assistam esse. Então, não deixem de ver o santuário. O santuário é importante para depois vermos a Daniel e depois cairmos para o Apocalipse. Essa trinca é a trinca da salvação, ok? Essa trinca aqui nos ajuda, nos eleva a sabermos o que está acontecendo, o que já aconteceu e por que estamos aqui. Então, é muito importante que vocês assistam a playlist do santuário, quantas vezes for preciso, tá bem? Se tiver alguma dúvida, o meu contato tá aí, a gente está sempre aqui na sala, pode pegar com a Elo que a gente resolve. Ou pode fazer uma pergunta lá mesmo no canal, porque a sua dúvida pode ser de outros. E também temos a playlist de Daniel, tá bom? Que nós vamos finalizar e vamos deixar também disponível para vocês. Sobre os slides, tem muitas pessoas perguntando sobre os slides. Eu vou fazer, eu não tive tempo ainda por causa dessa questão todas, mas quando eu finalizar Daniel, eu vou colocar todos os slides no Google Drive, ou vocês me enviem os seus e-mails mais para frente, não comecem a enviar agora porque não vai adiantar. Eu não vou conseguir ver tudo.
mas eu acredito que eu vou deixar no Google Drive. Vou colocar um link para vocês e vocês vão puxar do Google Drive para que vocês queiram estudar, tá bom? Então não se atentem a esses fatores. E qualquer coisa vocês conseguem estudar facilmente, é só vocês ter o slide, ter a explicação lá no YouTube e vocês vão conseguir compreender tudo que nós estamos falando, tá bem? Mas a série do santuário é importante para nós começarmos a entender o Daniel. Vamos avançar aqui no nosso texto. A primeira aqui já foi feia a coisa. Vamos para o segundo. 486. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados do livro do registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estavam patentes e manifestas àquele com quem temos de nos haver. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando-os nos relatórios infalíveis. Tá vendo? Ah, não, eu estou fazendo, ninguém está vendo. Tá vendo? O pecado pode ser escondido, negado e coberto ao pai, à mãe, à esposa, a filhos, a companheiros. Ninguém, a não ser os seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita de falta. Ela, porém, jaz descoberta perante o ser celestial. Não é só Deus, não, viu? Todo mundo lá está vendo. As trevas da noite mais escura, os segredos de toda a arte, artes enganadoras, não são suficientes para velar do conhecimento do eterno. Um pensamento que seja. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo negócio desonesto. Isso daqui é importante também, porque muitas pessoas gostam de ser espertinhos, né? Ah, olha aqui, ganhei tanto em cima dessa pessoa. Bom, está sendo registrado. Não se deixe enganar pela aparência de piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. Então, meus irmãos, o juízo é coisa séria, só que o juízo, como nós falamos para vocês, se nós somos santos, esse juízo é ao nosso favor. Esse juízo é contra os ímpios. Esse juízo é contra essas pessoas que fazem o que não é correto. E nós precisamos ser os santos do Altíssimo. Tá bem? Então, vocês viram aí, a questão do juízo é sempre ali, ó. Se vocês pegarem esse capítulo de O Grande Conflito, vocês vão ver que é sempre pontuando as coisas ruins. Ah, ó, a pessoa ali encobriu o pecado para isso, para aquilo, tá pensando em coisa errada, tá... Aí o juízo é para eles, ok? Então, o juízo para os justos é um juízo bom, é algo incrível, é algo que vai nos libertar e vai nos entregar o domínio, o rei. Não andeis ociosos nessa vida, ou preocupados, pois não será dado o reino. Fique com isso durante o dia hoje. Pense nisso durante o dia. Não andei ociosos, não andei preocupados, pois o reino nos será entregue no grande dia final. Que Deus possa nos abençoar. O capítulo 7 nos mostra uma entidade que está contra Deus. Está se colocando no lugar de Deus. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar aqui. O próprio Caio, tá? Tem no meu canal também uma playlist sobre o Daniel, tá bem? Então, o Caio, ele está fazendo todas as terças-feiras, às 19h30, tá bem? O Daniel. Só que ele está indo muito mais a fundo na questão histórica, ele está mostrando ponto por ponto. Então, sobre o capítulo 7, já tem 3 vídeos lá, tá bom? Então, tem o parte 1, parte 2 e parte 3. Assistam os vídeos dele também, porque vai somar ao que nós estamos vendo aqui, tá bem? Por quê? Nós não temos tempo para tudo, ok? Então, ele mesmo dividiu esse capítulo em 3, mas a gente precisou dar uma enxugada melhor. Então, assistam lá, aproveitando que ele está nesse foco também. Vamos prestigiá-lo também lá, prestigiar o que Deus mostrou para ele, né? Porque é muito bom. Eu estou aprendendo muito com ele também e acredito que vocês também vão aprender. Tá no meu canal também. Tem uma playlist lá, Santuário, Cortes. Se a pessoa não quiser participar de tudo que é feito aqui, lá eu cortei só a parte da pregação. Tem uma playlist do Santuário completa, com todas as nossas considerações, hino, orações.
tem a parte de corte do santuário, que é a mesma coisa, tá bom? Só que eu só deixei oração e a mensagem, porque tem pessoas que não têm a paciência de ficar esperando 2 horas, então eles pediram, eu fiz, tá bem? Mas seria bom vocês verem tudo, porque tem perguntas, tem as considerações que também são usadas por Deus, tá bom? Mas se vocês quiserem ver só a pregação, também tem. E Daniel, eu fiz a mesma coisa. Tem um Daniel com todas as nossas considerações e tem o Daniel só os cortes da pregação, tá bom? Aí vocês decidem o que vocês desejam, o que desejam fazer. Mas nós temos muito material no canal. Peguem, vão assistindo, vão quando vai fazer a corrida, quando for trabalhar, quando for fazer alguma coisa, se eu puder usar o fonezinho, põe o fonezinho, vai, porque nós vamos ter que estudar Daniel muito. Daniel é um livro, Apocalipse é um livro que é estudo, 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 estudo. Não é estudou uma vez, acabou. É estudo, 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 estudo. Então, vão, porque a gente precisa pegar familiaridade. Uma coisa que eu esqueci de fazer, que já deveria ter falado para vocês. Como o capítulo 11 é o mais complicado de todos, leiam esse capítulo pelo menos uma vez ao dia, todos os dias até chegarmos nele. Tá bom? Eu deveria ter feito isso logo no primeiro dia, acabei que não falei para vocês, mas Deus sabe todas as coisas, estou falando agora. Pegue o capítulo 11 de Daniel, é bom que leiam todos, tá? Então pega o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Peguem esses capítulos e tentem ler eles todos os dias. Amanhã nós vamos falar sobre o 8 já. Então leia o capítulo 8 e o 11. Aí depois nós vamos falar sobre o 9, leia o 9 e o 11. Depois nós vamos falar sobre o 10, leia o 10 e o 11, e assim por diante, até nós chegarmos no 11, porque o 11 é muito complicado e vocês precisam estar familiarizados com o que nós vamos ver ali, tá bom? Então, todos os dias ler o capítulo 11 de Daniel, para que nós cheguemos lá já familiarizado com algumas coisas, tá bom? Bom, irmãos e irmãos, isso era tudo que nós tínhamos para hoje. Nós temos os animais, nós temos a ponta pequena, nós temos um juízo que é para eles, para esses animais e essa ponta pequena. E nós seremos os justos que será nos entregue o reino. Que Deus nos abençoe e tenha um ótimo dia. Amém. Deus seja graciosamente louvado. Tremendo. Enquanto o Roberto estava falando, eu lembrei da corrida de revezamento. Um corredor começa, ele vai passando bastão para outro, passando bastão para outro, até chegar o final da corrida e todos ganham o prêmio. E é isso que Exato. nós estamos fazendo aqui. Daniel foi passando, os patriarcas, e nós estamos aqui com esse legado tão maravilhoso. Nós somos os últimos corredores, irmão. Todos eles já vieram passando o bastão e nós estamos aqui os últimos. É um privilégio muito, muito grande que a gente não consegue nem imaginar. Todo o Amém. céu está entarecido, todo o céu olhando para nós. Vocês são os últimos corredores, vamos, meu povo. E o céu todo está interessado em nos ajudar. Que Deus seja graciosamente louvado. Nós teremos agora 3 orações, sendo que uma será cantada pela irmã Cristine. Quem gostaria de fazer as 2 orações? Por favor, levante a mãozinha. Nós teremos 2 orações. Irmã Miriam Natália, obrigada, querida. Irmã Miriam fará a primeira, quem poderia fazer a segunda? A terceira é a irmã Cristina. Mais um candidato, mais um voluntário para fazer a oração. Irmã Terezinha, que bênção. Então, primeiro a irmã Miriam Natália, depois a irmã Terezinha, depois a irmã Cristina. Miriam, pode abrir seu microfone e orar. Querido Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma chance de recomeçarmos. E queremos recomeçar, né, diante de tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Hoje nós tivemos um estudo mais profundo. Às vezes algumas coisas nós não compreendemos, mas sabemos que estamos no processo. E nós estamos aqui no compromisso de estarmos sempre com o coração disposto, né, com a mente aberta para aprender, que o teu Santo Espírito venha nos capacitar, venha nos ajudar,
vem nos dirigir e vem nos fazer com que nós tenhamos sempre essa oportunidade de estarmos te perguntando, Pai, te indagando algumas coisas, porque sabemos que só o Senhor pode nos responder, só o Senhor pode trazer a verdade ali na tua palavra. E por isso nós temos que compreendê-la e ter sede de conhecer-te mais e mais, Pai. Colocamos este dia em tuas mãos, coloco cada irmão aqui nessa sala também no teu altar, cada um com suas lutas, com suas dificuldades. O Senhor tem contemplado o nosso viver, o Senhor sabe, o Senhor sonda os nossos corações, e sabemos que tudo hoje será resolvido através do nosso entendimento que estamos tendo aqui, Pai. Toda dificuldade, toda a situação, toda a circunstância, nós sabemos que o Senhor está na direção, que o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Por isso, toma conta de todos nós, Pai, de toda a nossa família, de todo esse dia, que tudo que fizermos seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eterno Deus e maravilhoso Pai, continuando, ó Deus, a Tua presença, quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós, de podermos, ó Pai, ainda estarmos com vida e podermos compreender e entender a Tua palavra. Meu Deus, nós agradecemos, Senhor, por esse privilégio de termos essa luz tão maravilhosa da qual o Senhor está dando a cada um de nós. Muito obrigada. Mas nós ficamos angustiados ao ver, Pai, a responsabilidade que cada um de nós temos diante do Senhor, diante das verdades, diante da luz que o Senhor está dando a cada um de nós. Eu peço, Senhor, toma em Tuas mãos, Pai, a Tua igreja, toma em Tuas mãos o Teu povo, toma em Tuas mãos os Teus filhos. Ó Pai, ao estudarmos a Tua palavra, nós vemos o quanto nós temos até aqui negligenciado, Pai, a luz que nós temos. O quanto nós temos, ó Pai, tratado com indiferença tão grande conhecimento. Eu rogo, Senhor, que nos perdoa, Pai, mas ajuda cada um de nós, principalmente nós que estamos fazendo parte dessa sala. Nos ajuda, Pai, a ter o senso da nossa responsabilidade de levar essa luz avante, de viver esta luz, de viver uma vida de consagração, de santificação, para que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu Espírito Santo e fazer de nós instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua mensagem avante. Toma em Tuas mãos a vida do irmão Roberto, Pai, continua abençoando e usando ele poderosamente. Mas todos nós que estamos aqui queremos também, Pai, ser usados pelo Senhor. Queremos, de alguma maneira, Pai, contribuir para a pregação do Evangelho, para o crescimento do Teu reino, para levar pessoas que estão em trevas o conhecimento da Tua luz. Eis-nos aqui, Pai. Nos batiza com o Teu Santo Espírito. Nos reveste o Teu poder. É o que nós te pedimos, Pai, te imploramos e rogamos ao Senhor que nos ouve e socorre-nos, ó Pai, nos batizando, nos revestindo do Teu poder, nos dando poder e força para que nós possamos aperfeiçoar o nosso caráter diante do Senhor, ter uma vida íntegra, reta, santa, como Daniel e seus companheiros. Eu te peço, te imploro essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. E, Cris, nós não estamos te ouvindo, infelizmente. Parece que a Cris aí, É, olha, essa música dela aí é muito poderosa. sim, Eu é. tá querendo deixar ela cantar, não. Oh, meu Deus. Cris, nós não estamos te ouvindo, querido. Ela tava boazinha esse dia. E É, agora? Eu vou ah, cantar. Agora sim, foi. agora Glória. foi. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz
cruz trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Miriam, irmã Terezinha. Que Deus seja louvado. Tremendamente louvado. Muito obrigada, querida. Nós vamos agora para os momentos das considerações. Por favor, a irmã Rose pode abrir seu microfone e dizer para nós o que a mensagem de hoje disse ao seu coração. Ou uma pergunta, né? Bom dia, gente. Bom dia, querida. Irmão Roberto, quanto ao Daniel 7:25, né, quando fala mudar em tempos e as leis, mudar o tempo e as leis. As leis, né, a gente sabe que não é o sábado para o domingo, mas quando fala o tempo, aí eu lembro que são as horas mesmo, porque a gente guarda, né, o sábado, literalmente só o sábado, de pôr do sol a pôr do sol, né, como foi criado em Gênesis o dia. Mas depois, como vieram, eu não sei se é dessa cultura grega também, ou romana, como você explicou, vieram de meia-noite a meia-noite, né? Então, por mais que... Oi? Exatamente, então, minha irmã. Isso daí também é uma mudança de tempo. De tempos, seria, assim, eu entendo que seria o horário, né? A lei, o sábado, e o tempo, o horário, não é mais de pôr do sol a pôr do sol. Seria isso mesmo? Obrigado. Isso, dona Rosa. Isso aí também é mais uma, tá bom? Ótima colocação da irmã. Como eu falei para vocês, eles mudaram Páscoa, eles mudaram jubileus, eles mudaram esse dia também, de meia-noite para meia-noite, não mais de pôr do sol, pôr do sol. Tem várias questões de tempo aí, tá bom? Várias. Que eu trouxe algumas para vocês, mas é só você colocar mudanças de tempos aí no Google, vai aparecer bastante aí. Coloca mudança de tempo papado, vai aparecer muita coisa que eles alteraram, tá bom? Mas a senhora está certa também. Esse é um dos pontos. Antes do nosso irmão Márcio comentar, eu queria para vocês terem... Obrigado, irmão Rosa. Antes de comentarem aí, eu queria que vocês vissem a tela aí, para vocês entenderem melhor. O capítulo 1 do Grande Conflito até o capítulo 17, tá? Ele conta a história dos reformadores aí, tá? Então eles vão contando essas pessoas, o que elas sofreram, por que sofreram e como foi esses 1260 anos. Então tá tudo aqui, né, nesses pontos aqui. Então nós vemos o capítulo 7, a influência de um bom lar, vai falar sobre os valdenses, tá? Nós temos John Hus, vamos falar sobre os Arauto, tá? A palavra difundida, John Wesley. Então vai ter Lutero, Calvino, pessoal tudo aqui vai estar nesse ponto, tá bom? Então, os primeiros ali, 20 capítulos, 18, 17, 18 capítulos, vão falar sobre esses reformadores. Então, se vocês quiserem entender o que de fato aconteceu nessa supremacia papal aí, até 1798, porque o que acontece em 1980, 1798? É porque nós vamos falar sobre isso no capítulo seguinte também. Mas o Napoleão Bonaparte manda um general Berthier, tá? E ele começa a ir ali naquelas regiões e saem
tomando as coisas, né? Sai destruindo e levando o jeito que Nabucodonosor fez, ele fez também. E ele saiu tomando ali a Europa, ali, alguns países da Europa e tal. E aí eles chegam na França, né? E aí eles dão eles chegam na França, eles chegam ali em Roma, dão esse golpe mortal, né? E o que que acontece? É engraçado que foi a França, com um rei Clovis, que deu essa supremacia papal. E é a mesma França que agora toma deles. Isso é uma curiosidade para vocês, tá? Então a França deu, a França tomou. Deus usou a mesmo país para conseguir dar e tomar o domínio. Olha que interessante, né? Então aconteceu isso, e aí eles prendem o Papa, né? O próprio Papa Pio VI é levado lá, e acaba morrendo lá e etc. E aí a supremacia papal acaba. Só que nós estamos vendo que eles vão retomar isso novamente, tá bom? Então, é muito importante nós entendermos esses pontos, porque lá em Apocalipse diz que essa ferida será curada, né? E aí que a coisa vai apertar para nós. Mas peguem os capítulos do grande conflito, até o capítulo aí 18, até o capítulo 20, é óbvio que seria fundamental todos nós lermos todo o grande conflito, ponto por ponto, marcando, porque esse livro é o futuro, ok? Ele mostra o passado, para nós entendermos o que Daniel passou ali, o que ele estava vendo, o que o próprio João também viu no Apocalipse, e agora ele mostra o futuro. Então, o futuro está aqui. Então, nós precisamos estar com esse livro o máximo possível, bem, bem lido, tá bem? São 42, tá? Se você ler aí em 1 mês e 12 dias, você acaba de ler o Grande Conflito, meus irmãos. 1 mês e 12 dias, um capítulo por dia, tá bom? Então, por favor, se tem alguma coisa que eu posso implorar para vocês fazer, estudem o Grande Conflito, tá bom? Ponto por ponto, vai marcando o que vocês acham, que curiosidades. Qualquer dúvida, a gente vai chegar lá também na série Conflito, tá? No final do ano. Mas se vocês quiserem fazer e ler um capítulo por dia, não tem problema nenhum, tá bom? Nós fazemos muitas coisas que demandam mais tempo do que ler um capítulo por dia aí, que provavelmente, ó, se você pegar aqui no primeiro capítulo, tem apesar que eu acho que aqui eu não sei se tem, mas queria dar um play aqui, mas eu acho que acho que aqui não tem. Mas tem como vocês ouvir também, tá bom? Então, ouvindo aí vai ficar em torno de uns 30, 40 minutos. Mas é bom vocês estar marcando tudo. Então, é bom que vocês tenham um livro em mãos e marque. Caso não tenha, imprima, ou se não, faz pela internet mesmo, tá bom? Mas não deixem de estudar o Grande Conflito. Vai nos ajudar muito a entender os capítulos aí do 7 até o 12, tá bom? O Grande Conflito é basicamente esse ponto, mais o Daniel lá, ou mais o Apocalipse, que nós vamos estudar mais à frente. A nossa irmã Aurenice colocou aí, porque eu tinha uma pergunta no chat. A irmã Aurenice está lá no meu canal. Eu vou mandar também as playlists hoje lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vou deixar todas as playlists lá, uma abaixo da outra, especificado. Vai ter a playlist do Santuário, a playlist do Daniel e a playlist do Daniel do Caio, tá bom? E terça-feira ele vai entrar também no capítulo 8. Então, nós vamos dar um esboço aqui e depois vocês assistam também, se possível, ou ao vivo, às 7h30 da terça, ou vejam no canal depois. Amém. Isso aí. Conhecimento nunca ocupa lugar, né? Irmão Márcio, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu, Bom primeiramente, dia. gostaria muito de agradecer ao Senhor nosso Deus por me dar essa oportunidade de estar fazendo esse estudo aí, né? É um estudo muito, muito, muito complicado, mas o irmão Roberto Silva aí, ele vai entender o que eu estou falando. O nosso irmão Roberto Silva e Roberto Castilho, no caso, né? Explica de uma forma que o Espírito Santo de Deus parece que ele desce sobre a gente, que a gente entende da melhor forma possível. Bom, fazendo esse agradecimento, eu gostaria de saber, Roberto, tem uma informação que tem circulado na internet e aqui de boca em boca também, que o Papa está querendo fazer uma nova Bíblia. Essa versão aí, isso é confirmado pelo pessoal? Parece que ele tem considerado que a Bíblia está muito antiga
e que tem que fazer num modelo novo, ser mais atualizada. Essa versão, essa hipótese aí pode ser considerada? Irmão Márcio, eu acho muito provável. Não, esse Papa já não é a primeira vez que ele fala esses tipos de coisa. Ele é muito liberal, né? No sentido de tudo pode. Nós vemos isso, inclusive é uma crítica que o próprio catolicismo tem em cima dele, né? Esse Papa não é unânime dentro da Igreja Católica. Acredito eu que vai vir um que é pior, e aí eu acho que as coisas vão andar, ok? Então, ele é muito liberal, então pode ser que isso aconteça, né? Nós já vimos pastores do próprio protestantismo falando da Bíblia ser atualizada, né? Não seria nenhum absurdo acontecer isso. O que nós temos também que entender é que as Bíblias, meus irmãos, elas não param de acontecer. O que acontece? Nós temos as Bíblias, várias versões de Bíblia, tá? Receptos, não receptos e etc. O que acontece? Tem Bíblias. Vou dar um exemplo para vocês. Pode uma Bíblia estar certa se ela é encontrada lá no Egito? O Egito é anticristão. Então a gente fica com o pé atrás, entendeu? Agora os apóstolos, a gente sabe que os apóstolos foi para a Síria ali, para aquele lado da Síria. Quando aconteceu o ano 70, eles subiram para a Síria. Ou seja, acharam muitos pergaminhos lá. Então esses são o que nos ajuda. Okay? É esse que a gente leva em consideração. Recentemente, acharam-se Bíblias na Alexandria. A Alexandria não é um estado, não é uma capital cristã. Ou seja, a gente tem que ficar com o pé atrás com essas coisas aí. Então, não é porque as Bíblias são atualizadas que ela é boa ou ruim, tá? É como eu falei para vocês, vão ter Bíblia boa, vão ter Bíblia ruim. A própria Bíblia católica aqui vai ter muita coisa ali que está certo também. Porque Satanás não joga o erro todo. Ele não vai te dar só erro. Ele vai te dar meias verdades. Porque com meias verdades, você vai acreditar nessas meias verdades e talvez o erro não seja errado. E é assim que ele usa para nos enganar. Então, não tem Bíblia 100% correta. Sempre vai ter alguma interpretação ali errônea. Hoje mesmo nós vimos que uma palavra foi mal usada. Não é subjugará, abaterá, e sim humilhado, humilhará. Ok? Então, diante deles foi humilhado, e não abatido, etc. E aí dá a entender que foi o chifre que fez a ação. Mas olha que diferença que faz. Então, tem sim essas nuances, porque nós temos que entender que as pessoas foram humanas, por mais que, até mesmo eu acredito muito nisso, que para ser traduzido essas coisas, o Espírito Santo estava ali coordenando tudo, porque ele precisa manter a Bíblia o mais fiel possível para que eu possa entendê-la e praticá-la, ok? Eu acredito em uma coisa que é fato. Deus não precisa de nós para manter a sua palavra correta e viva. Tá? Isso ele faz sozinho. E ele já fez na história por várias ocasiões. Uma delas foi quando o nosso querido, a querida Espanha foi usada por esse poder político, tá? Que nós estamos falando hoje, e pediram para destruir as Bíblias protestantes. E quando eles vão para a última Bíblia, que só tinha uma, né, no mundo, e ela estava lá na Inglaterra, ele envia vários barcos para destruir a Inglaterra e tomar essa Bíblia e destruir. Aí não teríamos Bíblia. As Bíblias seriam todas corrompidas. O que acontece? Deus envia um redemoinho e, do nada, aqueles barcos são destruídos no mar. Então, isso está na história, isso eu aprendi na história, ok? Ele só não coloca que a última Bíblia está lá, né? Aí vocês leem um grande conflito. Então, mas isso está na história, ok? Então, Deus não precisa de nós para manter a tua palavra tantos anos intacta. Vai ter complicações, vai ter ali traduções, porque as pessoas acreditam em vida após a morte. Então, vai ter muitos textos ali que eles vão puxar para isso. Mas se nós temos a primícia de que isso não é possível, é só a gente harmonizar os textos que vai dar certo. Nós somos, acho que, a única igreja que consegue fazer isso. Harmonizar textos. Todas as outras, se você chegar com alguma coisa assim para elas e falar, olha esse texto aqui. Tá vendo? Tá mandando guardar o sábado. Ela vai pegar um outro texto para tentar falar que você está errado. Ou seja, Bíblia contra Bíblia.
E é assim que o inimigo age. O inimigo age Bíblia contra Bíblia. Nós agimos não dessa forma. É a Bíblia que explica a Bíblia. Esse é o nosso argumento. Eles não, eles jogam texto contra texto. Então, texto contra texto é artimanha de Satanás, não é de Deus. Então, é nessas questões que a gente precisa se apegar. Como eu falo para vocês, irmãos, se vocês têm a oportunidade de ter várias Bíblias em casa, tenha. Porque em alguma Bíblia pode ser que esteja melhor a outra interpretação, porque o Espírito Santo usou todas essas pessoas para traduzir da melhor forma possível. Então, pode ser que em algum momento ali algum puxou para um lado, aí o outro puxa para o outro puxa para o outro, e você sabendo a verdade, porque Deus nos deu uma profeta para isso, para não cairmos no erro, é só você ter alguma dúvida, ir lá nos escritos inspirados do Ellen White e resolver a sua dúvida. Bom, irmão Roberto, baseado nessa explicação sua, então a gente pode considerar que aí, no caso, a Bíblia, naquela época, a Bíblia estava sendo perseguida para ser destruída. Nesse caso e nessa versão de hoje, aí a Bíblia está passando por uma nova fase. Ao invés de destruição, nós poderíamos considerar como uma transformação ou então uma mudança da Bíblia, tanto como da Bíblia como da lei? Exato, meu irmão. Sabe por que isso é importante, que o irmão falou? Me fez lembrar algo de Constantino. Constantino, ele não conseguia contra os cristãos. O que ele fez? Se juntou a ele. Sabe aquele ditado, quando não pode com ele, se junte a ele? Vem de Constantino. Não sei se vocês sabiam. Mas Constantino, ele não estava conseguindo. Ele perseguiu os cristãos, fez coisas terríveis com os cristãos. E aí ele viu, quanto mais acontece, isso aconteceu na Idade Média também, tá? O papado, ele diz, matou muitas pessoas. Só que quanto mais matava, mais cristão nascia. E aí, como que isso? E é por isso que eles tentaram essa outra tática. Então, primeiro perseguiram, depois eles começaram a mudar essas coisas. Vamos mudar um pouquinho aqui. E foi o que Constantino fez. Então, Constantino, ele não chegou lá e pegou a Bíblia, primeiro ele perseguiu a Bíblia. Depois ele viu que não tinha êxito. Por quê? Porque os judeus tinham a Bíblia de cor na cabeça. Eles eram estudiosos, irmãos. Ok? Então, os judeus estudiosos, os cristãos da época de Constantino, daquela época do primeiro século, eles eram pessoas estudiosas, pessoas que tinham a Bíblia na cabeça. Então, eles não eram enganados. Ok? Então, ele falou, não consigo na força. Então, ele começou a introduzir na Bíblia algumas nuances pequenas. Alguma palavrinha, algum sentido ali que, olha, esse sentido talvez não seja o sentido que está falando. E aí ele foi colocando umas nuances ali. Conforme os judeus vão morrendo e os filhos vão nascendo, a tendência é a coisa ir enfraquecendo, até chegar num povo que não estuda. E aí é quando ele conseguiu fazer a junção. Aí ele se batizou, fez todo aquele charme bonito, e aí todo mundo, olha, Constantino agora é cristão. E aí quando viu, já estava o domingo colocado como dia de guarda. Então, irmãos, é dessa forma que acontece. Do mesmo jeito que aconteceu, vai se repetir. Então, já estão na segunda fase. Antes era perseguir, agora é mudar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Talvez vamos atualizar melhor, porque a nossa língua mudou e etc. E nisso eles vão conseguindo colocar nós contra a Bíblia. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. É como a palavra fala, estudar um pouco aqui, um pouco ali, né? E a gente vai rompendo em fé. Mais alguém? Amanhã nós vamos continuar com esse estudo. Eu gostaria de pedir aqui, Imanice, a senhora poderia fazer a oração final? Posso? Ai, louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. E amanhã nós estaremos de volta às 5 horas do Brasil, 9 horas de Portugal. Lembrar sempre o que o Roberto disse aí, né? Não andeis ansiosos, pois o reino nos será entregue. Louvado seja Deus. O reino é nosso, então vamos deixar a ansiedade de lado, vamos estudar mais. Não esquecer de ler o capítulo 11 de Daniel, o 8 e o 11, né? E o Senhor esteja com todos nós. Imanice, por favor, faça oração, depois eu vou partilhar o hino final. Oremos.
Santo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um estudo da tua palavra, que cada dia está fazendo nós crescer espiritualmente. Que nós possamos aprender, Pai, e colocar em prática. Eu sei de mim, Senhor, que eu estou aprendendo, tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu não entendo, mas eu tenho certeza que o Senhor está cada dia falando conosco e vai fazer com que nós lembramos no tempo certo. Que nós não podemos desistir de ouvir a tua palavra. Abençoe os teus servos, que cada dia, Senhor, está tirando tempo para nos ensinar. Isso é o Espírito Santo, de uma maneira extraordinária. Eles estão explicando como professor bíblico, mas eu sei que o Espírito Santo está na frente de tudo. Essa sala de consagração, Senhor, é uma bênção, o Senhor sabe disso. O Senhor nos acorda para estarmos aqui nessa sala, nessa escola, como a irmã sempre fala, e o Senhor, com a tua misericórdia, nos ajuda a compreender. Obrigada, Pai. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, e nos prepara para o tempo do fim, que nós já estamos no fim. Eu sei, Pai, que eu fui convidada para pregar sábado na igreja aqui. Que o Espírito Santo venha falar através da tua palavra, com a minha boca, me dando humildade, paciência, domínio próprio e paciência para explicar também o que eu estou aprendendo aqui nessa sala. Nossos irmãos precisam aprender, Pai. Por isso, me usa mais uma vez para a honra e glória do santo nome. Agora nós vamos sair da sala. Sabemos que o Senhor está na nossa vida e continua, e que nós venhamos estar na tua presença, hoje e sempre. Abençoe mais uma vez o irmão, a sua família e todos aqui dessa sala, os pedidos que sempre tem colocado aqui pelas famílias, por algumas pessoas que nós não gravamos, mas o Senhor sabe, que o Senhor vem estar com todos. Perdoa nossos pecados. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Até amanhã, Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe a todos.